Pessoal, vamos lá para uma das aulas mais complexas que teremos, porque é uma aula que vai exigir que você consiga pensar com um nível grande de subjetividade. Bom, a busca pela objetividade na psiquiatria é algo que vai te frustrar muito, você tem que saber disso. Se você quiser construir uma régua científica e sair dentro do seu DSM-5, querendo dizer o que é científico e o que não é científico, o que é válido e o que não é válido, você vai ter dificuldade. Você vai ter dificuldade. O que nós podemos dizer é que muitas das críticas aos transtornos de personalidade parte de uma régua meio viciada, porque o DSM ele não é só o transtorno de personalidade que vem de um contexto histórico-cultural. A noção que você tem, por exemplo, de depressão se baseia na melancolia e que, de alguma forma, é muito semelhante a como os gregos olhavam a personalidade, que eles chamavam ali muitas vezes de temperamento, que eles chamavam de teoria dos humores, né? Dos quatro humores. Então, aqui você vai ter um desdobramento da teoria dos humores ali dos gregos. E essa teoria dizia simplesmente que as pessoas poderiam se polarizar dentro de certos humores, e isso definiria um comportamento viciado, tá? E a própria depressão, a própria personalidade, se baseia muito nessas ideias ali que a gente vai chamar, pode chamar aqui de galênicas, né? Porque Galeno que passou ali o médico do Império Romano, que de fato foi o grande defensor, ou que mais perdurou, apesar de não ser dele, né? Serem textos hipocráticos, ele que colocou isso dentro da cultura ocidental de uma forma geral, né? Porque ele era o grande médico do Império Romano, então ele difundiu muito bem essas ideias. Bom, então, como eu falei para vocês, não dá para dizer que não é científico dentro dessa régua se você não for aplicar essa régua de ciência para todo mundo. Se você for aplicar, você vai ter dificuldade, porque até, por exemplo, o episódio depressivo maior, que é o que a gente tem ali um razoável conhecimento científico, você esbarra num problema do que é tristeza. Então, assim, vamos discutir qual é a palavra central, tristeza. O que é tristeza? Tá? Nós não sabemos o que é tristeza. Você pode até ter uma ideia subjetiva interna tua do que é tristeza. Da mesma forma que você tem uma ideia subjetiva e, diremos, interna tua, né? Porque eu digo toda a ideia é interna, mas estou dizendo para você que isso só ocorre dentro de você. Então, a sua noção de tristeza, de personalidade, isso é algo individualizado teu. Não é um conceito científico. Né? Como, por exemplo, eu virar e falar assim, taquicardia é quando o batimento passa, sei lá, é 100, né? Assim, vê que é muito diferente do que a gente fala aqui. Bradicardia é quando é menos de 60. Muito diferente do que a gente fala aqui. Ah, o que é uma sístole? O que é uma diástole? O que é um eletrocardiograma? Então, assim, vocês veem que eu estou usando a carne como exemplo para vocês verem como tudo na psiquiatria é muito subjetivo. Aqui, mais do que nunca, eu vou precisar que você pense, que você use o que nós vamos chamar ao longo do conhecimento que eu vou passando para vocês de interno, tá? Então, vocês têm que pensar com ferramentas ali internas que a gente vai desenvolvendo, construções e raciocínios ao longo dessa aula que é tão complexa. Vamos começar a nossa aula com a seguinte pergunta: o que vai compor a organização psíquica? O que é organização psíquica? Psiquiatria. Psíquica. Junção de conceitos não científicos. Então, o que seria psique, né? De psiquiatria? A alma, mente. Não importa o que você acha. Nenhum dos dois conceitos são científicos. Não existe uma ciência da mente. Não existe uma mente científica. Tá? O fato é que, se você for pegar uma ferramenta científica para entender a mente, você não vai conseguir. Você só vai entender a mente usando a mente. Esse é o problema da questão que a gente está discutindo aqui com vocês. Tá? O que vai compor essa estrutura mental, essa organização psíquica? A gente vai considerar aqui o temperamento, que talvez seja o mais científico deles, dessa organização psíquica, a personalidade e o caráter. O caráter é a versão social, moral do nosso funcionamento.
E a personalidade é como o temperamento vai sendo moldado pelo ambiente, gerando a forma e os traços que a gente considera estáveis dentro de nós. O que é um transtorno da personalidade? Uma personalidade, eles são padrões, né? Padrões, combinações de traços inflexíveis, ou seja, eles não mudam de acordo com o ambiente, com as pessoas, e que são difusos, que eles influem em toda a vida do sujeito. Pessoal, aqui é algo meio que não vai ter muita salvação do ponto de vista da pessoa escapar inócua, né? Inócua não é, sei lá, escapar sem ser danificada pelo transtorno. Porque isso aqui vai perturbar as relações sociais da pessoa, do sujeito. As pessoas em volta, elas vão perceber que a pessoa tem uma personalidade. Elas podem não ter uma palavra para dizer, um diagnóstico médico, elas vão sentir. Elas tendem a se afastar. É o que acontece com o paranoide. Né? Então, o paranoide ele é uma arma, né? Ele aponta as armas para os outros vão se afastando dele, porque toda hora é um conflito. Borderline, conflito. Narcisista, conflito. Antissocial, conflito. Transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, conflito com os outros. Essa personalidade inflexível, ela é muito conflituosa, porque a gente tem que ter o que se fala popularmente de jogo de cintura. A gente não pode querer levar tudo no ferro e fogo. Agora, o transtorno de personalidade, ele quer levar tudo no ferro e fogo. Tá? Tô falando aqui de uma forma mais leiga para vocês irem entendendo os conceitos gerais que eu quero passar. Nosso roteiro: introdução, noção de clusters, dimensionalidade, avaliação, diagnóstico, tratamento e conclusão. Antes de eu começar, eu quero só falar para vocês que muitas dessas ideias de dimensionalidade e personalidade não é nada novo. Isso vem muito das ideias do Kurt Schneider, que é muito antes do DSM-5. Muito antes. Muito, muito, muito antes. Então, assim, o DSM-5 ele faz um apanhado histórico do que ele não conseguiu rejeitar. Tudo que a gente vai discutir aqui ao longo dessa aula de hoje, a gente não pode dizer que é exatamente científico, assim como a maioria da psiquiatria de fato não é. Agora aqui vai ser menos ainda, tá? O que não quer dizer que é ruim. Rafael, como assim não quer dizer que é ruim? Pessoal, é o seguinte, nem tudo ou melhor, a ciência ela é uma ferramenta. Você tem que pensar assim, ela é uma ferramenta. E essa ferramenta ela não se aplica para tudo no mundo. Você não vai conseguir ter uma resposta científica para tudo no mundo. Tá? Então, nem tudo pode ser decomposto em dados, pelo menos não com a ciência que a gente tem, para que a gente consiga criar um algoritmo de melhor conduta e de funcionamento para tudo. Na psiquiatria, eu acho que apesar da gente falar muito em ciência, a gente utiliza muito o que nós temos, né? O que nós sentimos, o que nós pensamos, o que nós temos. Por isso que eu sempre incentivo você a pensar e a sentir, porque isso vai ser muito mais eficaz do que a maioria dos algoritmos, né? Da maioria dos manuais diagnósticos de você. Não estou dizendo para você ser aí chutando as coisas conforme tu pensa. Tem que ter uma boa estrutura teórica, tem que ter uma boa formação, que é o que tu está buscando aqui. Mas não dá para você abrir mão disso. Tá? Você tem que realmente estar ali o tempo todo dentro do que o paciente está pensando. Então, como é que isso pode ser científico? Não tem como. Tá? Você não vai conseguir ter uma ferramenta para interpretar como os outros estão pensando. Você não tem uma ferramenta nem para interpretar como você está pensando. E aqui ainda você vai ter uma influência ambiental, uma influência muito grande dos pais, das primeiras figuras que a pessoa tem contato, às vezes de trauma, dependendo do transtorno borderline, por exemplo. Tem a própria questão do narcisismo, né? A ideia de ferida narcísica também. Então, aqui a gente entra com muitos conceitos ali, extremamente subjetivos e que eu não vejo uma forma de cientificá-los, né?
cientificizá-lo, sei lá, qualquer palavra nesse sentido. Eu não consigo ver uma forma disso e ninguém ainda conseguiu. Bom, então, o que é uma personalidade? A personalidade é o conjunto de traços emocionais, cognitivos e comportamentais que vão definir o indivíduo. A personalidade ela molda a forma como reagimos ao mundo interno e ao mundo externo. E esse padrão de funcionamento a gente vai chamá-lo de estável ao longo do tempo e das situações. O que isso quer dizer? Que o que vai definir personalidade é a palavra de relativamente estável. Veja bem, eu não usei a palavra aqui inflexível, estou usando estável em que sentido? De repetição. Então, mais ou menos a personalidade ela vai moldar uma forma que a gente vai agir. Você vai ver as pessoas, às vezes, como más, mas muitas vezes como boas. Se você vê todo mundo como mal, tá? Ainda mais aqueles parâmetros que você utiliza para pensar as pessoas serem sempre maus, veja bem, você está com um padrão inflexível. Se ora você vê como mal, ora você vê como bem, mas você tende a ver mais pessoas como boas, né, que é a maioria de nós, né, somos criaturas sociais, você tem um padrão relativamente estável. Relativamente estável em quê? Aqueles parâmetros que eu reconheço eu chamo de bons. O paranoide não consegue fazer isso. Ele pega os teus parâmetros e chama tudo de mal. Então, sendo bom, sendo mal, ele vê como algo, algo persecutório. E isso vai influenciar percepção, relacionamento e estratégia de enfrentamento às situações pelo ambiente. A personalidade saudável, ela vai ter algum grau de mobilidade, tá? Mas, a gente vai chamar de personalidade porque a pessoa ela tem uma tendência a reagir a determinado estímulo do ambiente de uma forma semelhante. Tá? Se a gente for parar para pensar num termo que a gente já discutiu um pouco sobre, por exemplo, pessoas extrovertidas e introvertidas, né? Que seria uma forma que a gente pode pensar no primeiro momento para a gente estudar a personalidade. Se a gente fosse fazer algum nível de definição mais simplificado. Veja bem, não quer dizer que a pessoa introspectiva sempre vai agir introspectivamente. Ela vai ter momento de extroversão e momento de introversão. Ela só tende a ser mais introvertida, ser mais para dentro, né? Ser mais focada em estímulos internos do que externos. Só que ela vai mudando, tá? Essa é a ideia que a gente vai ter aqui, tá bom, pessoal? A estratégia de enfrentamento à situação imposta pelo ambiente, ela, na personalidade normal, ela vai ter algum nível de mobilidade, algum nível de ajuste. A gente vai errar algumas vezes, vai acertar em outras, mas na maioria das vezes a gente vai meio que acertar, porque a gente vai variar entre estratégias às vezes diferentes, mas elas vão polarizar dentro do que a minha personalidade permite fazer. Tá complexo, mas vai ficar mais claro ao longo das próximos slides. Bom, então vamos retomar alguns conceitos, vamos falar sobre temperamento. Temperamento vai se referir a aspectos inatos e biológicos do funcionamento emocional, como reatividade, ritmo e intensidade afetiva. Temperamento é o que você vai chamar de inato, tá? É o que os animais têm. Os animais têm uma forma de temperamento, eles não têm exatamente personalidade, eles têm uma forma de temperamento. Já o caráter, ele refere-se aos aspectos morais, éticos e evolutivos que foram desenvolvidos ao longo da vida, muito por meio de educação e experiência social. Então, o caráter ele é algo posterior, porque ele vai ser moldado pela personalidade. De uma forma simplificada, para você começar a entender, a gente fosse colocar isso de uma forma mais linear, que de fato não é tão linear assim, porque tudo ocorre meio que ao mesmo tempo, a gente diria que primeiro é o temperamento, depois é a personalidade, depois é o caráter. A junção do temperamento mais o ambiente vai gerando a personalidade. A personalidade mais o ambiente vai formando o caráter. É mais ou menos assim. O ambiente ele está moldando a gente o tempo todo. Mas o temperamento ele nunca deixa, ele sempre vai ser ali uma tendência, ele sempre vai marcando a gente. Então, o que, que vai desenvolver essa personalidade? Fatores genéticos, ambientais, psicossociais. Isso vai incluir o temperamento inato até as experiências da vida. O temperamento, então, é o núcleo biológico da personalidade.
se manifesta desde o nascimento e vai moldando essas reações afetivas básicas da infância, que posteriormente elas vão influenciar na vida adulta. A estrutura da personalidade ela vai ser estudada em várias abordagens teóricas. Isso aqui realmente deu muito pano para manga ao longo da história da humanidade. Podemos dizer que a maioria dos grandes filósofos pensaram muito sobre o que seria a personalidade, desenvolveram ali temas filosóficos muito complexos, né, para descrever esse funcionamento humano. Agora aqui nós iremos discutir algumas teorias psicanalíticas, a teoria dos traços, que provavelmente é onde o DSM-5 mais se ancora, e a terapia cognitivo-comportamental, que também vai ter um modelo de personalidade, que também é mais alinhado ao DSM-5. Bom, então, de forma preliminar, o que a gente pode falar sobre essas abordagens teóricas? A psicanálise entende a personalidade como resultado dos conflitos intrapsíquicos. Então, a ideia central da psicanálise é que vivemos em um campo de guerra e o ambiente marca a gente o tempo todo. Nós temos algo que chama-se de pulsão. Essa pulsão ela é moldada em parte pelo ego, na medida do que é possível pelo ego, e ela é muitas vezes comprimida ou então rechaçada pela estrutura do superego. Isso vai gerar muitos problemas no funcionamento humano. E, em especial, esses conflitos das instâncias gera uma ansiedade que vai ativar o que a gente chama de mecanismo de defesa do ego. Então, isso aqui é o resumão da forma ali que a psicanálise vai entender a personalidade. A teoria dos traços vai ter uma abordagem centrada na descrição de padrões observáveis e mensuráveis. Eu acho que mensurar a traço de personalidade é uma coisa muito complicada, mas pelo menos a ambição das pessoas é essa, tá? Padrão observável é outra coisa muito complicada, porque a gente só consegue perceber estados e emoções que nós sentimos, tá? Nós não temos forma de observar emoções e funcionamentos que a gente não sente. Então, realmente, eu acho muito complicado criar esse modelo científico dos traços, apesar de achar interessante a tentativa. E a TCC vê a personalidade como algo aprendido, se formando devido ao que chama-se de esquema mental e padrão de comportamento reforçado. Que é algo bem interessante, porque muitas vezes nós podemos ver esses conceitos até em alguns animais, né? Então, algumas linhas que a gente chama comportamentais, né, estudos comportamentais, esses são de fato muito interessantes. E é difícil a gente refutá-los do ponto de vista do que os autores encontraram. Agora, a gente pode pensar numa questão de ambição, né? Eu acho que a psicanálise meio que é muito criticada porque ambicionou muita coisa. A TCC está no meio do caminho, né? Tem um nível de ambição ali, mas não é tão grande, muita coisa vai deixando de lado. E a teoria dos traços, ela abre mão da ambição de explicar por que as coisas ocorrem. Tá? Foca ali em descrever. Então a gente pode aqui, de uma forma bem preliminar, pensar as teorias dessa forma. O DSM-5 vai adotar o que chama de abordagem categorial por personalidade, pelo menos na seção 2, que é o que ele vai discutir nesse primeiro momento. E essa abordagem categorial, ela vem muito porque é muito difícil a gente pensar sobre personalidade sem uma maneira categorial, é muito complicado. Mas é complicado a gente operacionalizar um sistema não categorial de personalidade. E o DSM-5 ele vai herdar conceitos psicanalíticos que ele não gostaria de herdar. Essa é a grande verdade. A palavra transtorno de personalidade narcisista é uma palavra freudiana. Freud não entenderia transtorno de personalidade como nós entendemos dentro do DSM, né, dentro dessa aula. Mas o DSM ele puxa uma ideia psicanalítica. Não dá para dizer que isso não é uma ideia freudiana. Borderline é uma ideia do Otto Kernberg que é um psicanalista.
Histriônica, a histriônica é uma espécie de histeria de baixo funcionamento, então também é uma ideia psicanalítica. Antissocial é uma herança do perverso, da estrutura perversa, é da psicanálise. Então aqui você encaixa tudo, né? O transtorno obsessivo compulsivo, né? O TPOC, né? O transtorno de personalidade obsessivo compulsivo é a neurose obsessiva. Então você percebe que foi ficando alguma coisa, foi ficando por quê? Primeiro, não se encontrou algo melhor, então mérito, né? Um mérito muito grande. Não encontrou-se algo melhor até o momento. De novo, com todas as ferramentas científicas nós não encontramos algo melhor, eu estou perguntando, tá? Você sei que é estranho, né? Parece que algo aqui é muito mais difícil do que as outras condições do DSM. Cada transtorno, então, vai ser descrito como um padrão rígido como inflexível. Então, ele sempre vai funcionar do mesmo jeito. A gente consegue prever como uma borda vai funcionar. Tá? Ah, mas como assim? Porque uma borda muda tanto? Não, mas ela é instável, né? Eu sei que ela é rigidamente instável. Ela sempre vai ser instável. Assim como o paranoide, ele sempre vai desconfiar dos outros. A gente consegue prever, ter um padrão rígido de funcionamento. E desadaptativo, porque se fosse adaptativo, ele seria um detetive, por exemplo. O detetive lá, que é desconfiado de tudo. Meu filho viu o desenho lá, Detetive Labrador, tá? O detetive Labrador desconfia de todo mundo. Para o detetive Labrador é um padrão adaptativo lá pela profissão dele. Que ele ajuda as crianças a não serem molestadas, roubadas. É bom esse desenho. É um desenho, eu acho que é chinês, é um desenho bom. Então é adaptativo, né? O detetive Labrador lá. Mas aqui eu tô falando de coisas não adaptativas. A pessoa ela desconfia de todo mundo, que não tem que desconfiar. O cara desconfia do pai, da mãe, da esposa, do chefe. Realmente é bem complicado conviver com a pessoa. E esse padrão causa sofrimento clínico ou prejuízo funcional, é persistente, inflexível e de longa duração. O DSM-5 então vai organizar em três clusters, né? Três grandes grupos, que a gente pode chamar assim, que é o A, o B e o C, conforme os traços considerados predominantes. É bacana que essa noção de cluster, o DSM não fala isso, tá? Mas dá para perceber claramente. Ele traz uma noção da ideia estrutural da psicanálise. Porque você vai ter aqui um caminho entre a psicose, que é o cluster A, e a neurose, que é o cluster C. E no meio do caminho tem borderline, que é a ideia de fronteira, que são pessoas que ficaram. Na verdade, se você for pensar com calma, é muito mais psicóticas, são pessoas muito mais psicóticas do que neuróticas. Mas, né, vamos chamar de meio do caminho. Diremos que passaram um pouco da psicose, né? Tanto é que alguns momentos são quase, são pseudoneuróticos em alguns momentos, mas na verdade esse cluster B, ele está muito mais dentro da psicose. Apesar de falar fronteira, né? Não é a fronteira ali da neurose com a psicose, a fronteira da psicose com a neurose, você entende? Quero dizer, está mais para psicose do que mais para neurose. Bom, e isso dá uma ideia evolutiva, né? Porque os psicóticos, o cluster A, que seria o esquizoide, esquizotípico, o paranoide, eles parecem menos evoluídos do que o borderline, menos adaptados também que os borderlines. Porque toda a noção do cluster B, ele vem ali de uma ideia borderline. Tá? Então a gente vai até talvez discutir isso em outros momentos, a organização borderline vai polarizando nessas estruturas do cluster B, que são o que ele chama de instável, pessoas instáveis. Eu gosto muito dessa obra aqui do James Ensor, né? E essa obra é uma obra bem interessante, porque ali a gente tem a impressão de como é variável essas máscaras que representam ali o funcionamento humano e a personalidade. Então, realmente é um estudo bem complexo. Olha essa imagem, é meio bem angustiante, né? Não dá para entender bem se essas máscaras ali não são partes dele.
Dá a impressão, eu olho aqui fazendo uma interpretação, que na verdade são máscaras que ele poderia usar. Poderíamos dizer que o transtorno de personalidade seria alguém que tivesse poucas máscaras para usar. Ela sempre fica presa ali no mesmo funcionamento, na mesma máscara. Então, o cluster A são pessoas, são sujeitos excêntricos ou estranhos, inclui paranoide, esquizoide, esquizotípico, e eles são ligados a distorções da realidade e desconfiança. A desconfiança excessiva é uma distorção da realidade. A não ser se for o detetive labrador lá que eu falei, né, que cuida das crianças que vão ser roubadas, violentadas e assaltadas e etc. Se não for esse caso, você não tem que sair desconfiando de todo mundo. Se você não é porteiro do prédio, você não tem que ficar olhando para todo mundo tentando no prédio. Tá preocupado com as suas coisas, com o seu apartamento, com as suas coisas. O paranoide, ele fica olhando quem tá no condomínio, quem sai, como é que é os vizinhos. Ele meio que tá cuidando o tempo todo de todo mundo, de tudo. Porque ele tá com uma noção distorcida de realidade, porque ele não sabe dizer o que, é que acontece dentro dele e o que acontece lá fora. Essa Essa aqui é uma pintura do Francisco Goya, né? É bem bacana também, que aqui mostra o medo. Então é uma imagem bem macabra, né? Tem uma bruxa ali, parece uma líder das bruxas, bruxa de preto. Aí tem uma espécie de, sei lá, uma coruja. Então assim, é uma imagem bem macabra e tem ali um cara com medo. A impressão que dá é que essa pessoa com medo ali é o paranoide, é como é que o paranoide ele vive dentro dessa imagem onde a bruxa vai tocar ele. Ele tá ali de branco, né? Você vê que tem uma ideia de contaminação. O paranoide ele tem muitas coisas de contaminar, de violar, de contaminar, do mal contaminar, o mal destruir o bom. O objeto mal destruir o objeto bom. É o grande medo. Aquela perversão que ele tem dele, aquela maldade dentro dele, destrua o bom. Então ele tira a maldade dentro e joga para fora. O cluster B, indivíduos que são dramáticos, emocionais ou então erráticos, abrange os borderline, histriônicos, antissociais e narcisistas. Isso aqui muito vem da ideia. Isso aqui muito vem da ideia da formação e da organização borderline da personalidade. A formação da personalidade que não conseguiu se desenvolver e construir e polarizar uma estrutura estrutural neurótica. Então são pessoas impulsivas, dramáticas, intensas, padrões muito instáveis de relações e autoimagem. O paranoide, ele tem uma ideia de autoimagem bem fixa, na verdade. Ele se acha sempre o melhor de todos e o que está sendo ali roubado, enganado, traído, porque ele é o dono do objeto bom. Ele é o ético, ele é o correto, ele é a vítima, ele não tem dúvida. Aqui no cluster B, sempre eles têm dúvida, até um narcisista tem dúvida. Muitas vezes um narcisista, aquilo ali é uma defesa narcísica. Quando você consegue debelar a defesa narcísica, aparece muita dor, muito sofrimento. Que a autoimagem do narcisista não é tão estável como ele quer que a gente acredite que seja. Tá, pessoal? Desses aqui, o único que talvez não tenha uma distorção grande da autoimagem é o antissocial, que é a perversão. Mas alguns antissociais têm também essas distorções da autoimagem, tá? Eles não têm ideias ali muito claras de quem eles são. Bom, então, pessoal, esse é o cluster B. Trago aqui a imagem para vocês. Saturno devorando um filho, também do Francisco Goya. E aqui mostra, né? Aqui é a raiva narcísica que vai permear esses pacientes. O antissocial também tem muito de narcisismo, tá? Pega o antissocial e tira dele a possibilidade dele cometer crime. Sei lá, pega o antissocial e coloca ele põe o antissocial numa ilha deserta. Ele fica louco. Ele apresenta a distorção da autoimagem dentro, quando ele não consegue ali violar e destruir o outro. Ele fica entediado, ele fica vazio, tá? Então, reforçando que até o antissocial vai ter uma distorção de autoimagem, apesar de não ser tão grande como, por exemplo, o borderline tem muitas vezes. Aí é Saturno devorando
um filho, né? Então a ira de Zeus, a ira de Saturno, que é essa fera aqui que foi pintada. E aí vem para o cluster C, que são os mais neuróticos, então os que mais se afastaram da psicose, os que mais se afastaram da formação borderline, e os que quase, que a gente pode falar que quase, a personalidade quase deu certo, de uma forma mais leica para vocês. Que são sujeitos que têm ansiedade e medo. Isso inclui o evitativo, o dependente e o obsessivo compulsivo. Rafael, como assim eles são mais neuróticos? Porque os sofrimentos deles operam através do recalque, opera através da culpa. A culpa e o recalque são, é, são funcionamentos neuróticos. O paranoide ele tem culpa, muito difícil ele ter culpa, porque ele não é neurótico. O paranoide e o esquizoide, tipo, eles estão convictos. Eles estão convictos que eles estão certos, eles não têm dúvida daquilo. A paranoia, a delírio, a loucura nasce da certeza, da falta de crítica. Então aqui você vai ter um funcionamento que a gente fala mais neurótico, e esses pacientes eles são rígidos, inibidos e voltados para o controle. Eles tentam controlar alguma coisa o tempo todo, que é a fantasia do neurótico. O neurótico ele quer controlar o mundo, ele acha que ele vai se proteger exercendo o controle. Só quanto mais ele exerce o controle, mais descontrole ele tem, mais descontrole ele fica. O neurótico saudável ele vai desistindo de controlar o mundo, vai aceitando o sofrimento da vida, né? Que as coisas podem dar errado, que ele não controla as coisas, meio que a cura é para neurose. Por isso são neuróticos não desenvolvidos, tá? Assim como o abandono neurótico desenvolvido, ele sabe, eu vou ficar chateado, mas não tem muito o que fazer se fulana ou fulano for me abandonar. Trago aqui, belíssimo, né, essa imagem, William Blake, Newton. Olha, eu acho essa imagem fantástica, né, pessoal? Parece que ele se funde ali a pedra, né? Parece que isso aqui é um pensamento. Eles têm um compasso, é a perfeição ali que ele está construindo a pirâmide, né? Que é o símbolo ali do controle, do intelecto, da inteligência. Bem bacana essa imagem. Bom, então vamos voltar para cá. Apesar de eu ter falado tudo isso, você tem que entender que não teremos fronteiras rígidas entre esse transpersonalidade e existe sobreposição clínica entre eles. Tá? Especialmente entre os cluster B ali, que às vezes é difícil a gente dizer onde é que a pessoa tá. Se bem que às vezes o cluster A também é difícil a gente dizer se aqueles esquizóticos ou típico, às vezes ele mistura muito, né? Assim como é paranoide, né? Às vezes ele é muito excêntrico, é difícil dizer. Muitos pacientes vão ter critério para mais de um transtorno, e a seção 2 do DSM-5-TR é a que vai trazer critérios que a gente vai chamar de tradicionais. Continua sendo base para diagnóstico clínico e pesquisa, mas eles são muito questionados. Mas eu já falei para vocês, se for usar uma régua muito científica aqui, não fica um de pé. Já a seção 3 do DSM, que também é interessante, ela traz ali um modelo que a gente chama modelo alternativo, então modelo dimensional. Esse modelo ele foca em traços e prejuízo funcional. E ele tem uma base científica que a gente pode falar que é mais robusta, tá? Não pode falar que é perfeita, mas dentro do que a ciência prega, provavelmente é algo ali mais, a gente pode falar mais quantificável e observável, porque a ciência se baseia na quantificação e na observação. Os fenômenos científicos, as teorias científicas que funcionam, elas são pelo menos, elas podem não ser observáveis, mas elas são pelo menos descritas. Elas são passíveis de serem descritas, tá? Que é o que a gente não consegue fazer bem aqui. Então, sei lá, você não consegue ver um buraco negro, mas você consegue escrever matematicamente. Eu não sei bem, mas eu imagino que existe alguma coisa nesse sentido. Na verdade, existe alguma coisa nesse sentido. Aqui você não tem um cálculo que explica a personalidade, você não consegue construir isso. Bom, e esse modelo alternativo ele usa o conceito de funcionamento da personalidade.
Ele avalia os traços em 5 domínios amplos, que meio que vão fazer um papel semelhante aos clusters, vão criar algum nível de agrupamento, que é a afetividade negativa, distanciamento, antagonismo, desinibição e o psicoticismo. E ele se inspira no modelo que a gente chama dos grandes fatores, que é o Big Five. Bom, aqui de uma forma bem resumida, porque isso aqui é um modelo muito complicado, tá? Foi até minha dissertação de mestrado, realmente é muito complicado. E assim, é engraçado a vida, né? Pelo menos eu sou engraçado, porque eu vou até aumentar aqui para vocês me verem. Às vezes, pessoal, eu acho que esse modelo funciona melhor, aí, às vezes eu acho que é o outro, aí passa um tempo eu passo a achar que é outro, eu fico todo ano mudando. Esse ano eu acho que o modelo categorial funciona melhor, né? Mas assim, pelo menos a aplicação na prática clínica, que é o que eu vivo, né? Eu vivo de clínica, né? Agora eu já pensei diferente, tá? É só para você não assustar, porque às vezes você deve ter ouvido eu falar diferente antes, mas não preocupa não que ano que vem eu vou falar diferente de novo. Então foca só em entender o que eu estou falando e pensa aí a melhor forma que você acha e faz do jeito que você achar certo. Escuta o que eu estou falando, mas não faz o que eu estou falando, faz do jeito que você acha que é certo. Com algum nível de inteligência, né? De bom senso, claro. Algum nível de. Eu sempre falo pro aluno, né? Ó, tenha bom senso, seja inteligente, que tudo vai dar certo na tua vida. Então, afetividade e prudência. Prudência é muito importante. A gente evita muito problema na vida sendo prudente, sendo cauteloso. É o que Aristóteles dizia, né? A grande virtude é a prudência. Então, o que é afetividade negativa? Tendência à instabilidade emocional, ansiedade, vergonha e raiva frequente. Distanciamento, evitação de vínculo, frieza afetiva, retraimento social persistente, antagonismo, arrogância, manipulação e desrespeito pelas necessidades alheias, desinibição, impulsividade, irresponsabilidade e dificuldade de planejamento, e psicoticismo, que é o pensamento mágico, experiência perceptiva incomum e o discurso excêntrico. Pessoal, você consegue perceber que não é tão diferente do modelo categorial, né? Que você consegue encaixar, você consegue pensar. Então, onde que estaria, por exemplo, qual que seria a diferença entre um esquizotípico e um esquizoide? O esquizotípico é entre o paranoide, o esquizotípico e o esquizoide. Seria diferenças de composição entre esses grandes grupos de traços, tá? Eu estou só dando um exemplo de como eles funcionam, mas o tema é muito mais complicado do que isso. Então, o que vai diferenciar é isso. O que vai diferenciar o borderline do antissocial? É que o borderline vai ter sim algum nível de antagonismo, mas o antissocial vai ter mais antagonismo. E o borderline vai ter um nível de psicoticismo que talvez o antissocial não tenha. Então, é isso que vai fazendo essa diferença. É igual eu estava falando do cluster A, o distanciamento vai ser muito comum no esquizoide, tá? Já o esquizotípico vai ter mais traços de psicoticismo. Mas todos vão ser uma combinação de tudo. Você não vai ter só, por exemplo, só afetividade negativa, só distanciamento, só antagonismo. Todos eles vão pontuando de acordo com o que vai ali, de como é que ele manifesta a personalidade. E a afetividade negativa? A negativa, ela vai ser muito comum, por exemplo, é, vamos pensar no personalidade obsessivo compulsivo, a afetividade negativa no borderline, ele vai pontuar altos níveis, assim como, por exemplo, o dependente, né? O dependente vai ter esse nível de instabilidade emocional muito grande, de ansiedade, vergonha. Então, tudo ali vai dependendo, tá, pessoal? Realmente é um modelo muito complexo, não dá pra gente discutir os nuances de cada uma desses itens, dessa dimensionalidade, mas só para vocês terem uma ideia geral, que o paciente vai pontuando no PD5, né, que são 220 itens, tá? Então realmente é bem complexo. Só um adendo, imagina você pensar algo com 220 itens. Realmente é bem complicado. A gente já se enrola para pensar nesse modelo categorial. Então, vamos avaliar o paciente dentro da dimensionalidade que o DSM se propõe.
Então, a gente vai ter dois critérios principais nessa avaliação, que é o critério A e o critério B. O critério A vai avaliar o funcionamento do self e o funcionamento interpessoal. E o critério B vai avaliar a presença dos traços patológicos da personalidade. Então, você vai fazer duas análises ali naquele paciente, como é que ele vai funcionar. E esses traços eles devem ser inflexíveis, pervasivos, ou seja, difusos, e mal adaptados ao ambiente que a pessoa vive. Então, apesar do avanço do modelo dimensional, o uso clínico vai se basear na seção 2 e a transição para modelos híbridos ela serve num modelo bem gradual. Hoje a gente vai viver, quer dizer, hoje a gente ainda vive um modelo muito categorial, porque é uma herança do DSM-4, DSM-5 já não é tão categorial assim, mas a gente ainda tem o modelo de pensar do DSM-4, um modelo mais categorial. Contudo, o DSM-6 provavelmente já vai ter um sistema híbrido e transpersonalidade, vai dar muito trabalho estudar, tá? Vocês vão ver. Vai ficar cada dia mais difícil estudar a personalidade. O diagnóstico de personalidade vai exigir ali o início precoce dos sintomas, tá, pessoal? Então, assim, isso é importante. A pessoa ela não desenvolve com 30, 40, 50 anos de idade, ela não desenvolve transpersonalidade. Isso aí é algo de início precoce no paciente. Geralmente, esse paciente ele vai ter aquele funcionamento, né? Antes dos 18 anos e estável ao longo da vida adulta. É assim que você vai diferenciar de um transtorno de humor. Transtorno de humor e personalidade andam muito junto. Vocês sabem bem. Especialmente o que? Sei lá, borderline e bipolar, né? Então, assim, bem complexo. Qual vai ser a grande diferença? Que ambos podem começar cedo, né? Porque o bipolar pode começar cedo também. Mas o bipolar não é uma doença estável do ponto de vista que a pessoa vive em episódio. Episódio, remissão. Os sintomas nucleares, eles são intermitentes, pelo menos durante uma boa parte da vida. Agora aqui não, personalidade é sempre estável. Então, estável é sempre inflexível, é sempre pervasivo, é sempre problemático. A pessoa já teve 10 namoradas, 10 namoradas, 10 namorados, sei lá, e o comportamento com os 10 é sempre igual. Tudo é sempre igual. Nada muda, porque realmente é uma forma de pensar muito rígida. A estabilidade dos padrões distingue transtorno de personalidade de estado transitório, como, por exemplo, sei lá, sintomas psicóticos que a pessoa pode vir a ter. Então, uma coisa é a pessoa. Como é que eu vou. Essa palavra não tem no DSM-5, mas eu vou só usar aqui para você entender. Uma coisa é ela ser psicótica, outra coisa é ela estar psicótica. Então, transtorno de personalidade não é um estado, é uma forma de ser. Tá? Ela não está naquele momento daquele jeito. Ela é assim de uma forma constante. Quais são exemplos ali de situações que podem simular de personalidade? Reações ao estresse, a pessoa sofreu um assalto e fica persecutória. Normal, né? É o esperado até. Transtorno de humor e os episódios psicóticos, né? Dentro da depressão unipolar, depressão bipolar, dentro da esquizofrenia e aí por diante. Então, a avaliação ela deve ser longitudinal e multimodal, deve incluir toda a história da vida do paciente, observação clínica. Também entrevistas estruturadas podem ser utilizadas. Instrumentos como o SKID-5PD vão auxiliar na avaliação padronizada, mas você não pode subestimar o julgamento clínico. Bom, a prevalência dos transtornos então varia entre populações. Na população em geral, estima-se algo por volta de 10% dos pacientes, mas dentro da nossa população clínica, que são nossos pacientes que estão internados, pacientes ali ambulatoriais, pode chegar até 50% dependendo do estudo da amostra. Pessoal, transpersonalidade vai ser muito comum em pacientes com outros transtornos psiquiátricos. O que você tem que entender aqui é que o que vai fragilizar a personalidade também vai fragilizar outras, outras estruturas cerebrais, né? Então, o problema é que a fisiopatologia, a gente pode pensar assim, ela vai ser compartilhada. Não é que a personalidade gera a doença, mas é que a transtorno de personalidade, sei lá, o transtorno bipolar, eles têm uma causa em comum.
a pessoa não estrutura bem nem a personalidade, nem o humor. E uma coisa vai alimentando a outra ao longo do tempo. Os transtornos de personalidade, eles aumentam o risco de outros transtornos mentais, então você também tem a possibilidade de que certas vivências alterem a personalidade, e essa alteração da personalidade gere também transtorno mental, mas também tem a possibilidade que exista uma causa em comum entre tudo isso. Exemplo, transtorno bipolar, transtorno depressivo maior, transtorno de ansiedade generalizada, uso de substância e suicídio. É fácil entender, né? Existe uma relação entre antissocial e uso de substância, porque a impulsividade, a irresponsabilidade, tudo ali vai andar junto. Assim como o risco ali entre borderline e suicídio, pela questão do vazio, de se colocar em risco, pelas comorbidades, transtornos de humor. Então, tudo ali vai criando uma associação muito complexa. A grande questão é que o personalidade, pessoal, ele vai atrapalhar o prognóstico de qualquer coisa que você for tratar. Isso é muito complicado aí na tua prática clínica, porque não adianta fechar o olho para a personalidade do paciente. Essa personalidade que ele vai ter errática, esses padrões que ele desenvolve, não vai só agravar sintomas depressivos, como vai muitas vezes atrapalhar o vínculo contigo. Então, imagina um paciente, eu não digo nem antissocial, mas pense em traços antissociais, traços perversos. Mentira, dissimulação, isso atrapalha o vínculo terapêutico. Se o antissocial tem depressão, que é possível, vai ser praticamente intratável esse paciente. Bom, então vai impactar negativamente o prognóstico e a adesão ao tratamento. Por isso é fundamental a compreensão das bases psicodinâmicas, tanto para o diagnóstico, como pelo menos em parte para o manejo terapêutico. Por que eu digo base psicodinâmica? Porque, poxa, o transtorno de personalidade narcisista tem uma base psicodinâmica, não tem como a gente negar isso. Então, pelo menos o entendimento em parte de algumas estruturas, de algumas ideias, vai ser ali fundamental. Você pode perceber a personalidade como também uma organização dinâmica, né? Que vai se moldando ao longo do tempo, ao longo das situações. Também tem aquela ideia de psiquiatria psicodinâmica. Bom, lembrando que a personalidade ela integra afeto, cognição e defesa, tá? Dentro de um padrão ali relativamente estável. Na prática clínica, a gente vai distinguir o que são traços de personalidade, de transtorno de personalidade, e esses traços eles são características. O paciente ele pode ter não uma personalidade disfuncional de um ponto global, mas em determinadas situações, em determinados contextos, esses traços vão ficando mais ali, vão ficando mais exuberantes, dependendo da situação. Pode acontecer também em pacientes que abrem quadros depressivos e ampliam-se traços que você pode até confundir as com personalidade. Por isso que é bom sempre tomar cuidado e antes de diagnosticar de personalidade, você zerar a doença clínica, né, o transtorno clínico. Pessoal, você tem que estar muito atento para você diferenciar o que são traços excêntricos da personalidade de sintomas psicóticos, ou mesmo inseguranças neuróticas de padrões evitativos estruturais que o paciente pode ter. Então, assim, muito cuidado. Às vezes a gente vê uma determinada pessoa que tem uma vida diferente, que tem uma formação diferente, e ela parece muitas vezes até ser psicótica, tá? Então, qual seria uma forma de você pensar um pouco? Pensa às vezes no padrão cultural, tá? Então, tem pessoas que podem ter um nível de distância cultural muito grande que eles parecem ter algum transtorno mental. Vamos imaginar, assim, é um exagero, tá? Só para você pensar. Imagina uma pessoa que foi criada como um escravo, por exemplo. Ele parece uma personalidade evitativa dependente, porque foi criado como escravo. É só um exemplo, não estou dizendo. Estou dando um exemplo sem entender como padrão cultural, estou dando um exemplo extremado, de como um padrão, uma determinação cultural, uma vivência, pode simular um transtorno de personalidade, tá? Assim como um indivíduo, às vezes, excêntrico, ele é criado numa família, às vezes, muito rica, faz tudo que quer, fala o tempo todo. Então, assim, ele pode parecer até ser desorganizado, mas, na verdade, ele é só sem limite, sem noção. Comorbidade é a regra no transtorno de personalidade, não é exceção. Esse paciente, a priori, ele vai ter algum outro transtorno dentro do DSM-5. Não sabemos qual,
mas vai ter, ele vai apresentar. A fronteira entre o transtorno de personalidade e o transtorno mental ele é muito tênue. Ambos vão coexistir, vão interagir ali, gerando uma determinada expressão clínica do sofrimento. Pessoal, o paciente com depressão máxima de personalidade ele é diferente do paciente só com depressão ou então só com personalidade. Então, muito cuidado que essas comorbidades eles mudam todo o nosso entendimento desses transtornos. Bom, É, vamos trazer um pouco mais de conceitos aqui para vocês. Perceba que tem uma diferença entre a palavra estrutura, funcionamento e sintoma, sintomatologia. Então, o que é uma estrutura? Estrutura é a base da personalidade. A estrutura da personalidade ela é formada por padrão duradouro de organização psíquica desse paciente. O que são sintomas? O sintoma é a manifestação aguda, geralmente reativa, que é moldada pela estrutura subjacente. E o funcionamento é como ele vai ali se ligar, interagir com as coisas, né? Como ele vai, é o modo como ele vai se dar com o self e com o outro, como ele vai expressar o amor, a vontade de trabalhar, o trabalho, como ele vai modular o afeto, como ele vai manter a realidade compartilhada. Ou seja, o funcionamento é como ele vai estar em sintonia com o ambiente, com o mundo, ou seja, como ele funciona nos contextos que ele vai apresentando. Só ficando claro, pessoal, tem que tomar muito cuidado. Uma coisa é estrutura, uma coisa é sintoma, uma coisa é funcionamento desse paciente. Então, a estrutura que vai ser o grande problema, tanto é que a gente já discutiu essa ideia de estrutura dentro da psicanálise, né, que é essa ideia que vem muito daqui. Então, a estrutura desse paciente vai ser a base que ele vai funcionar. Então, vamos imaginar um paciente perverso, né? Então, qual que vai ser o sintoma do paciente perverso? Vai ser, por exemplo, algo isolado, como a agressividade, tá? E o funcionamento? Vai ser ele ver o outro como algo em que ele tem que submeter, alguém que ele tem que competir, que ele tem que agredir. É a forma ali que ele vai lidar com o outro, é o padrão do funcionamento dele. A raiva vai ser o sintoma que ele vai ali expressar, tá? Vamos pensar agora na borderline. Tá? Então, essa borderline vai ter a estrutura de personalidade borderline, o padrão duradouro da organização psíquica dela é o padrão borderline. Como é que ela funciona? Ela funciona com instabilidade com outros. E qual é o sintoma? É a automutilação. Ela fica instável com os outros, devolve estabilidade para ela, se desorganiza, ela não consegue ver, se enxergar de uma maneira contínua e ela vai, às vezes, se mutilar, que é uma forma desesperada de organização. Pessoal, a personalidade do paciente vai afetar o tipo e a evolução dos sintomas, assim como muitas vezes a resposta ao tratamento, incluindo psicofármaco e psicoterapia. Transtorno de personalidade, ele é estável, né? Ele é preso no tempo, ele não fica mudando o tempo todo. Porém, não quer dizer que ele é imutável, tá? O problema é que esse paciente não é imutável para o bem, geralmente ele não é imutável para o mal, quer dizer que ele pode ter pioras, que é a ideia de regressão. Então, dependendo da estrutura que ele tem, ele pode se fragmentar, ter uma fragmentação do self muito grande e entrar em estados regressivos, ou seja, uma borderline que não é tão psicótica assim, mas quando ela está na episódio depressivo ou quando ela está em algum contexto, sei lá, ela tem alguma revivência do abuso sexual que ela já sofreu, ela regride e entra em estados ali de desorganização e dissociação muito intensos. Bom, pode melhorar com tratamento intensivo e relação terapêutica adequada, assim como o ambiente pode ter um papel estabilizatório. Pensa numa borderline de novo, uma borderline que tem o pai e a mãe mais estável, uma que tem menos. Uma que não tem pai e mãe, que foi abandonada na infância, vai ser diferente. Então o ambiente vai ter algum papel contensivo. É o que eu falei, se a pessoa tem uma boa condição financeira, o ambiente ele vai ser mais contensivo do que desorganizador, como quem tem uma péssima condição financeira, tá? São tendências. Tô falando de tendências. Sobre o diagnóstico, importante você ter o diagnóstico do paciente mesmo de transtorno grave de personalidade, por mais que possa existir um prognóstico reservado, você vê ele um funcionamento muito primitivo, ainda assim você tem que fazer algum diagnóstico, tem que tentar entender o que está acontecendo, por quê?
O diagnóstico é o que vai orientar o teu tratamento e a forma que você vai lidar com ele. Às vezes você não consegue melhorar tanto a tua personalidade. Para você entender a tua personalidade, você entende o funcionamento, você consegue pelo menos estruturar um setting mais eficaz, você se preparar para esse setting. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais fácil vai ser o tratamento, mais fácil vão ser as medidas e mais provável que você tenha algum grau positivo, que é reduzir complicação, reduzir internação, cronificação, sofrimento psíquico. De novo, borderline, se você trata ela bem lá pelos, sei lá, 18 anos, 21 anos, uma coisa nesse sentido, talvez a gente consiga algum nível de organização para evitar que ela fique ali internando toda hora, por exemplo. E a história do desenvolvimento emocional do paciente vai ser fundamental para o diagnóstico. Aqui a gente tem uma ideia um tanto arqueológica, de olhar para trás desse paciente para olhar como as coisas se desenvolveram, como as coisas estão acontecendo. Traumas, negligência, violência, esses vínculos inseguros, mais importante, a origem de tudo vão ser esses vínculos inseguros. Vai contribuir para o padrão disfuncional da paciente. Fatores temperamentais vão interagindo com o ambiente, como eu falei lá no começo da aula, essa interação entre o temperamento que é inato, que é biológico, com o ambiente, é o que vai sedimentando a personalidade. Isso vai incluir o neuroticismo, a extroversão, a sensibilidade à punição ou à recompensa, dentro de uma ideia mais de traço aqui. E o DSM-5 ele adota um modelo ateórico, ou pelo menos ele tenta, focado na descrição comportamental, não parte de hipóteses etiológicas, como as abordagens psicodinâmicas, mas são heranças das teorias psicodinâmicas. Então vamos retomar falando um pouco dos problemas. Né? O grande sonho do DSM é realmente virar uma linguagem comum entre os médicos psiquiatras. E esse é o mérito dele, né? A gente for parar para pensar, há uns, sei lá, 70, 80, 100 anos atrás, existiam sistemas classificatórios que eram muito contraditórios. Então, um médico, por exemplo, na Alemanha falava uma coisa, o médico na França podia falar até a mesma coisa traduzida, mas significavam conceitos totalmente diferentes. Isso era muito difícil, tem até algumas provas ali mal feitas, né? Às vezes prova de concurso de residência que traz aqueles epônimos que ninguém usa mais, né? Tipo o síndrome de Cotard, essas coisas existiam, né? Capgras, né? Eram ideias que já existiram, mas, por exemplo, esses dois a gente vê hoje como psicose e esquizofrenia, mas todo o comportamento da psiquiatria, todo o transtorno, se você pudesse dar um nome para uma manifestação específica, né, que no caso é achar que tem pedaços do corpo podre, órgãos que sumiram, e na caso do Capgras, né, achar que é pessoas falsas, né? Que aquela pessoa não é aquela pessoa. Você imagina, ia ter milhares de nomes, ia ficar muito difícil a gente realmente criar uma linguagem comum. Felizmente o DSM ele teve esse mérito. Porém, quando você pega os critérios, né, apesar de todo mundo entender, por exemplo, o que é o transtorno de personalidade paranoide dentro da DSM-5, quando você pega dois psiquiatras e coloca ele de frente à personalidade paranoide, um vai olhar e falar assim: ó, oh, esse aqui eu acho que é borderline. Eu vou olhar assim um meio e falar: ah, não, eu acho que esse aqui é antissocial. Ou seja, a possibilidade de a gente criar uma confiabilidade entre avaliadores diferentes aqui é muito mais baixo do que nos outros transtornos. Quando você pega mania, por exemplo, o paciente está em mania. Assim, a gente tem uma possibilidade de confirmação que é relativamente, não vamos falar alta, mas pelo menos é algo razoável, né? A tendência é que a gente veja dessa forma, ainda mais mania. Psicose pode até ter dúvida, né? Ah, será que isso é uma mania psicótica? Isso é, sei lá, uma esquizofrenia mesmo? Mas assim, você sabe que pelo menos é psicose, você fica em dúvida entre um e outro. Aqui, realmente, o nível de concordância não é alto. Então aí vem mais um problema para o modelo categorial. E essa categorização rígida, né, ela acaba muitas vezes desconsiderando a complexidade do psiquismo, que é a crítica da psicanálise também. A psicanálise ela diz que a tentativa que se tem de criar esses transtornos realmente tira essa ideia tão diversa do ser humano, porque a gente não conseguiria encaixar o ser humano
só nessas categorias que a gente colocou. Assim como o modelo dimensional traz uma crítica ali parecida. Então, qual que é a ideia? Realmente tentar construir um modelo, pelo menos híbrido, tá? Dos dois, ou então uma abordagem dimensional, que seria uma evolução. Porque apesar de eu ter falado para vocês que a gente usa, que é prático, etc., claro que precisamos criar algo melhor, tá? Para a gente conseguir ajudar mais as pessoas. Então, realmente, a gente precisa de construir algo e dar um modelo científico, mas a gente está longe ali, parece que a gente não vai conseguir construir tão cedo o modelo científico da personalidade, vamos ter que se virar no que a gente tem. Bom, e a diferenciação da personalidade normal e patológica é muito complicada, né? A gente tem muita dificuldade, não vai existir uma linha ali divisória, não. Daqui para cá é normal, daqui para cá é patológico. Aqui é menos ainda do que nos outros transtornos. Qual é a minha dica? A minha dica é sempre tentar pensar em termos funcionais desse paciente. Ele tem uma disfunção que permanente, que envolve vários contextos da vida dele, que não poupa ele em momento algum. Opa, esse paciente é um candidato para transtorno de personalidade. É necessário a gente avaliar esse impacto nos vínculos afetivos dentro da funcionalidade dele, por exemplo, no trabalho, na autorregulação emocional que esse paciente apresenta. E o DSM-5, como eu falei, vai trazendo o que? O foco em critérios observáveis e mensuráveis. Isso para reduzir a inferência dos mecanismos psíquicos inconscientes que a psicanálise falava até então. Bom, pessoal, então dentro da ideia do DSM de personalidade, o self vai ter ali um papel fundamental, em especial ali no funcionamento, porque o self vai incluir a identidade, a autoestima, meta, empatia, intimidade. O prejuízo nesses domínios vai definir a gravidade e também a especificidade diagnóstica. Quanto mais comprometido o self, quanto mais fragmentado o self, menos coeso, mais vai ser um transtorno primitivo, cluster A barra cluster B. Tá? Fazendo cluster C, em geral, tem o self, pelo menos na maior parte do tempo, mais integrado. Bom, o sintoma desse funcionamento do self manifesta em múltiplos contextos e não são explicados por episódios isolados, né, dentro de um transtorno mental, de um outro transtorno mental, como um episódio depressivo maior ou um episódio psicótico. E para o diagnóstico, esse traço deve ser culturalmente inadequado, ou seja, desadaptativo em relação ao grupo social do paciente. Reforço para vocês aqui no diagnóstico, o transtorno de personalidade envolve padrão pervasivo e inflexível, não pode ocorrer exclusivamente de outro transtorno mental ou de substância. O DSM-5-TR ele sugere que o critério seja aplicado com cautela em jovens. A personalidade já está em formação na adolescência. Muitas vezes a gente se surpreende com alguns pacientes, meio que tinham traços bem disfuncionais, mas vão se organizando com o tempo. Tem também uma questão hormonal que a gente não pode negligenciar. E pessoal, veja bem, todo adolescente parece se não for um pouco borderline, é um pouco ali esquizótico, esquizotípico, paranoide, né? Meio que é um ou outro. Tá? Então, realmente, ali nesse início da vida, a gente transita entre esses traços mais psicóticos e mais borderline. Não estou dizendo que todo mundo tem que ser psicótico ou borderline, não. Eu digo que é mais próximo do funcionamento borderline. Com o tempo, a gente vai ali resolvendo conflitos, deixando o self mais coeso e entrando na vida adulta, também sendo menos reativo ao que ocorre. E a presença de transtorno mental ele dificulta muito o diagnóstico da estrutura desse paciente. A palavra-chave aqui é vínculo, pessoal. Mais importante não é procurar o sintoma e o funcionamento, mas sim estabelecer um vínculo com esse paciente de tempo. Transtorno de personalidade exige muito tempo de avaliação, exige compreender como a pessoa funciona no ambiente, como ela apresenta o sintoma dentro do contexto. Então, realmente é muito difícil. Aqui você não vai ter nada absoluto. O resultado da vinculação com o paciente, com esse tempo de convivência, com essa naturalização da relação com ele,
é a confiança que vai favorecer a revelação sobre esses padrões mais relacionais. Perceba que não adianta muitas vezes perguntar diretamente, tem que ser algo mais de ver. Inclusive, ver ele se comportando no consultório, como ele se comporta quando eu frustro ele. É um dado importante. Porque, veja bem, lembra que é egossintônico muitos sintomas, então ele não vai nem perceber para te contar. Você perguntar, o que você acha em você que é disfuncional? O paranoide já vai falar, como assim, doutor? Eu não, é o outro, né? Então, ele não consegue se ver muitas vezes. A classificação do DSM-5-TR é útil para a comunicação clínica, mas ele não vai ali buscar esgotar a compreensão psicodinâmica existencial do sujeito. O modelo categorial, ele pode ser reducionista, na verdade ele é reducionista, principalmente em casos complexos com traços ali mistos entre transtornos ou muito limítrofes. Porque no modelo categorial você não pode falar se ele é meio border, meio antissocial, meio border, meio paranoide, meio esquizoide. Então, quando a coisa fica limítrofe, meio borderline, meio paranoide, você não consegue, às vezes, definir muito bem. Pessoal, lembra que tem um transtorno de personalidade não especificados, quando aqueles traços não conseguem ele confluir num funcionamento mais claro para você fazer a especificação desse paciente. O modelo alternativo ele facilita a compreensão desses casos mais fronteiriços, como pacientes com traço borderline, narcisista e evitativo, quando eles são ali concomitantes. Transtorno de personalidade é muito frequente na prática clínica psiquiátrica. Se você não está vendo muito, é porque você não está percebendo, não está diagnosticando ali corretamente. Também não sai dizendo que tudo é de personalidade, tá? Na dúvida, tem uma doença clínica de personalidade. Primeiro, resolve a doença clínica, sei lá, tira a episódio depressivo, entra em remissão, depois você foca na personalidade quando você tem dúvida. Se você percebe de cara, você consegue entender o funcionamento, você diagnostica ambos e começa um tratamento de ambos, mas evita fazer o diagnóstico muito rapidamente, né, sem a devida cautela. Bom, pessoal, traços de personalidade podem se disfarçar no transtorno afetivo ou mesmo em alguns transtornos ansiosos. Cuidado para não interpretar isso como resistência ao tratamento. Muitos pacientes não melhoram de transtorno de ansiedade, mesmo quando parece ser mais simples, porque ele tem transtorno de personalidade associado. Tá? Então você imagina uma ansiosa borderline, ela vai projetar tudo aquilo no remédio, vai criar problema do vínculo, vai ficar mudando de médico toda hora, e mesmo uma doença talvez mais simples, né, não vai ter um tratamento. Não estou dizendo que TAG é uma doença simples, tá? Estou dizendo só na hipótese de ser um TAG mais simples, desse mais comum do consultório, que a resposta em geral é boa, não vai ser boa por causa do personalidade. Cada transtorno vai ter estratégia muito específica de manejo, baseado ali nas técnicas de psicoterapia que você se adapta melhor. Porque técnica de psicoterapia, pessoal, é aquilo, o que você sabe fazer melhor, o que se encaixa melhor no seu funcionamento. É isso que, em geral, vai responder a pergunta. Não é tanto a técnica específica, tá? A gente vai até estudar fatores específicos e inespecíficos da psicoterapia, né? Eu acho que eu já até deve ter falado para vocês. Mas é tudo uma questão de terapeuta, estilo de tratamento, é claro, em algum nível ali é a patologia, mas não é determinante, porque cada paciente vai ser muito individualizado. Tá? É muito mais pegar as ferramentas de técnica que você domina e encaixar no que o paciente precisa. E sem uma visão do tipo, eu tenho que ensinar ele a funcionar. Às vezes ele fica um tempo contigo, ele aprende algumas coisas, depois ele muda de terapeuta, aprende outras coisas. O importante é a gente tentar ajudar a pessoa a ter ferramentas para lidar melhor ali com a realidade. Bom, todo mundo vai lidar com o quê? Vai lidar bem com relação estável, clara e confiável, que é um fator inespecífico, fatores inespecíficos da psicoterapia que vão ser úteis em qualquer paciente. Sobre a farmacoterapia, pode ser útil em alguns casos, porém não vai tratar a estrutura da personalidade, não vai mudar aquele padrão inflexível da pessoa, apenas alguns de seus sintomas. O tratamento farmacológico vai ser muito interessante quando o paciente ele tem também comorbidades, ou então ele tem alguns sintomas, por exemplo, às vezes as borderlines têm um funcionamento mais impulsivo, talvez alguma medicação, talvez um antipsicótico, talvez o valproato, talvez o lítio possa melhorar algum sintoma de ideação suicida,
pode melhorar alguma impulsividade ou alguma ideação paranoide transitória, um antipsicótico, por exemplo. Diversas psicoterapias estruturadas são um tratamento de escolha elegível, e a gente vai falar aqui de alguns deles bem rapidamente. A psicoterapia focada na transferência é baseada na teoria das relações objetais, vai explorar padrões inconscientes na relação com o terapeuta, vai ser eficaz para reorganizar a estrutura interna e tratar pacientes graves como transtorno de personalidade borderline, transtornos mais graves. A terapia comportamental dialética é baseada na validação e na mudança do paciente, vai ajudar a organizar a emoção intensa, comportamento impulsivo. A gente lembra muito de borderline, tem aplicação também em outros transtornos, mas é, foi desenvolvido e adotado especialmente para pacientes com personalidade borderline, eficaz em reduzir autolesões e crises afetivas nesses pacientes. Terapia baseada na mentalização, é baseada na teoria do apego, fortalece a capacidade de perceber os próprios e alheios estados mentais, ajuda muito a pensar no outro, né? Desenvolver mais empatia também, é eficaz para restaurar vínculo e reduzir episódios de desorganização com base aí nessas falhas de mentalização que esses pacientes praticamente todos apresentam. A psicoterapia psicodinâmica é baseada em conflito inconsciente, examina padrão repetitivo e defesa rígida do cotidiano, eficaz para promover insight, mudança estrutural e melhoria na vida relacional. E a TCC, baseada na identificação de situação cognitiva e padrão de comportamento funcional, eficaz para reduzir sintomas, melhorar a estratégia de enfrentamento e a funcionalidade ali cotidiana do paciente. Então, o foco aqui é a gente ter uma postura bem dinâmica com esse paciente. Cada abordagem vai depender do perfil, da gravidade que ele tem, ou seja, do seu perfil também de atendimento. Pessoal, aqui a evolução ela é bem lenta, você tem que ter muita persistência, muita paciência. Você não pode ficar naquela ideia de cada consulta, um rastreio de sintoma, ver o que deu certo, o que não deu certo, porque senão você vai desanimar. E realmente aqui tudo é muito lento e às vezes para atingir um nível ali de responsividade que a gente consegue perceber, leva um bom tempo. A mudança do paciente na estrutura da personalidade vai depender muito do insight, da mentalização e do compromisso com o processo terapêutico. E esse prognóstico vai variar muito, depende do tipo de transtorno, do contexto social, a rede de apoio, o nível de influência global, né? São fatores aí bem cruciais para a resposta desse paciente. Pessoal, o ambiente terapêutico aqui, o setting, ele tem que ter segurança e limite, tá? Segurança quando o paciente for ali paranoico ou persecutório, tem que ser um ambiente seguro, que ele se sinta confortável. Sigilo é o mínimo, né? O básico. Sigilo, silêncio, não ter gente passando, tudo isso é muito importante. E limite, horário, valor, as regras ali que vocês vão estabelecendo, tudo isso deve ser muito claro com o paciente. Evita a rigidez excessiva, mas cuidado para não perder a consistência. Muitos desses pacientes, eles inconscientemente, né, ou sem querer, eles tentam destruir o setting terapêutico, tá? Então você tem que tomar cuidado, você tem que ser o guardião desse setting. Psicoeducação sobre o transtorno ajuda na adesão e reduz também sentimento de culpa, vergonha e incompreensão que muitas vezes pacientes carregam. Pessoal, esses pacientes têm um histórico de rejeição muito grande, relação traumática, você é novo, ele não te conhece tão bem, realmente tem que ter muito cuidado. Quando você vê ele sendo agressivo contigo, você tem que perceber o que não é pessoal, não é porque ele está te atacando, e sim porque é dessa forma que ele funciona. Então, o padrão disfuncional que ele tem é refletido ali na relação terapêutica. Esses padrões eles não têm que ser vistos como um desgaste, mas sim como uma oportunidade para uma intervenção clínica. Esse padrão de funcionamento que aparece ali durante a tua consulta, a tua sessão, é o que vai ser substância para você entender como ele funciona. Então, ao invés de ele te falar como ele funciona, você está vendo ali em loco, né? Tu não tem muita esperança que ele vai, às vezes, tratar as outras pessoas
de uma forma melhor do que ele trata o médico. Então, assim, é só um exemplo, é um parâmetro. Às vezes é até pior a forma que ele trata o médico, mas assim, você sempre vai tendo ali uma noção de como ele funciona à medida que tu vê ele contigo ali em loco. Bom, mas para funcionar, você vai ter que ter uma postura reflexiva e contenção emocional. Você não pode sair por aí, ele te bate daqui, você bate lá, ele bate aqui, você bate lá, porque senão vai acabar até em tragédia. Supervisão clínica é sempre importante, ainda mais para quem está começando. Você tem um supervisor para você contar o caso, ver como é que está indo. Às vezes o supervisor consegue também te ajudar a interpretar melhor os sentimentos. São pacientes difíceis com histórias pesadas, de muitas perdas, então é importante você também estar supervisionado para você estar alinhado ali e não ficar atuando. Principalmente nos casos mais graves, com uma conta transferência difícil ou então com risco grave de suicídio, porque a carga emocional pode ficar muito grande, especialmente quem está começando. Transtorno de personalidade é sempre um desafio terapêutico, mas o sucesso é bem gratificante e você vai alcançar. Bom, escuta cuidadosa, a gente quer sempre que o professor ensine o que falar, mas a questão não é o que falar, mas sim aprender a ouvir. Você ouvindo com calma, tudo vai aparecendo. Você não precisa no tom de personalidade ficar perguntando, não vai funcionar. Então deixe o paciente falar, vai entendendo. Perceba que cada palavra que ele fala, cada situação que ele conta tem uma lógica. Pode parecer caótico, pode parecer contraditório, mas tem uma lógica. Você tem que ouvir o suficiente para você entender a linguagem do paciente. A linguagem do paciente é o portal que você vai enxergar a estrutura psíquica. Você só vai aprender isso se submetendo a longas e repetitivas sessões com eles. Tem que suportar o paciente também. A gente fala muito sobre o paciente suportar o processo da psicoterapia, mas às vezes o terapeuta não suporta. E não é que você vai mandar a pessoa embora, não é isso, mas é que você vai ali sendo tomado pelo tédio, pela raiva, às vezes pela desconfiança do paciente sobre a viabilidade do tratamento, isso te contamina até que uma hora você vai meio que também boicotando a sessão. Escuta o conteúdo e o estilo da comunicação do paciente. É muito importante que você proporcione a possibilidade de te ouvir. Você tem que ensinar o paciente a ouvir e refletir sobre as suas colocações, por mais que ele seja refratário no primeiro momento. Bom, vamos concluir nossa aula, uma aula bem longa, eu reconheço cansativa, mas é porque esse é um tema muito interessante. Eu sei que você está crescendo aqui durante essa aula, você está refletindo sobre muito do que eu falo. Vamos então concluir. Bom, é uma das construções mais difíceis da psiquiatria. Carência de base científica torna condutas muito personalizadas de acordo com a experiência clínica de cada terapeuta. Tenha paciência, o sintoma muitas vezes é uma tentativa do paciente resolver o sofrimento dele. Tenha, pensa quando ele atuar contigo com agressividade, tem que pensar assim, nossa, como ele está com medo de ele estar agressivo e se defendendo desse jeito. E não reagir à agressividade. Tenha muita empatia por esse paciente, por esse sofrimento. Resista a tentar combater o sintoma de forma direta ou impositiva. Bom, você deve ser capaz de integrar modelo descritivo, compreensível e dimensional, o que é muito difícil. Então, o DSM ele não vai ter uma solução para o teu problema, ele nem se propõe a isso. Você vai conectando as suas emoções com o seu conhecimento, com o que você está ouvindo do paciente, com o que você aprendeu com outros pacientes, com o que o seu supervisor te ensinou, e isso é que vai te guiando nesse mar caótico de personalidade. Pessoal, o DSM-5 é fundamental, tá, na prática clínica moderna do psiquiatra, porém usa com discernimento, espírito crítico. O objetivo dessa aula foi te passar uma visão de personalidade mais alinhada ali com o DSM-5, apesar da gente vez ou outra se afastar. E, pessoal, esse é realmente um estudo muito difícil. E muito do que eu disse você vai experimentar aqui na sua prática clínica. Acredite na comprovação empírica. O melhor estudo é você que vai conduzir, que é o seu dia a dia ali com o paciente, vendo o que dá certo, às vezes aprendendo com seus próprios erros. Isso que é importante. Aprenda com a tua própria prática clínica. Os outros vão te ensinar, vão, mas num primeiro momento. Depois é você que vai conduzir essa prática, é você que vai ali se desenvolvendo e aprendendo.
Pessoal, muito obrigado aí pela paciência com essa aula, uma aula mais longa, mas não tinha como ser diferente, tá? Se ficou com dúvida, revisa algum ponto, manda e-mail aí pra gente, vamos conversando aí no nosso grupo de comunicação e cada dia vocês vão ficar mais afiados. Grande abraço, pessoal, até a próxima aula e é isso aí, contem comigo.